Dor e comoção no norte catarinense. Menina de 10 anos de idade morre após casa de madeira ser totalmente destruída por incêndio. O orçamento da União para 2025. Setor produtivo vê com preocupação o corte de 400 milhões de reais nos recursos para o DENIT em Santa Catarina. A educação em debate. Cerca de 750 dirigentes municipais de educação da região sul se reúnem para discutir o futuro da área. Novidades no Avaí. Presidente do clube avalia o desempenho da equipe e fala sobre a procura por novo técnico para a Série B do Brasileiro. Um vício que destrói famílias. Na primeira reportagem da série Aposta pela Vida, viciados em jogo contam como a situação afetou relacionamentos, família e carreira. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade nesta quarta-feira com novidades sobre o caso da menina sequestrada pelo pai em Blumenau e localizada no Rio de Janeiro. Depois de quase um mês, a filha reencontrou a mãe. As investigações prosseguem. As informações com o repórter Gabriel Felipe. O reencontro aconteceu em um abrigo no Rio de Janeiro. A mãe Mariane e a filha não se viam há quase um mês. Apesar da visita, a menina de 8 anos de idade segue no abrigo. Mariane aguarda a liberação da justiça para que a filha volte para casa. A expectativa é que a decisão da juíza responsável pelo caso ocorra até esta quinta-feira. A menina tinha sido sequestrada no dia 1º de março pelo pai, Anderson Rassi, de 40 anos, que fugiu com a criança para a favela da Rocinha. Ele perdeu a guarda da filha e suspeitava que a menina era abusada sexualmente pelo padrasto. A mãe nega e afirma que Anderson inventou a história porque não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, a família da menina acusa Anderson de alienação parental, quando a criança é manipulada psicologicamente para romper laços com outra pessoa. Após 15 dias foragido, ele se entregou com a filha no 11º Distrito Policial da Rocinha, na capital carioca. De acordo com as investigações, a fuga teria sido premeditada. 3 meses antes do sequestro, Anderson vendeu os bens, contraiu um empréstimo bancário e sacou 60 mil reais em dinheiro. O caso chegou à polícia no dia 5 de março, quando a filha deveria ser entregue à mãe, já que a guarda era compartilhada pelo casal. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Um jovem morreu após cair de uma cachoeira em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Ele era natural do Paraná. Gabriel Natel Paulício Bongiolo, de 24 anos de idade, morreu nesta terça-feira. O acidente ocorreu na Cachoeira da Ressurreição, em Águas Mornas, cidade da região metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem teria caído na cachoeira, batido com a cabeça e afundado na água. Equipes do Grupo de Busca e Salvamento auxiliaram os bombeiros de Santo Amaro da Imperatriz na localização e na retirada do corpo. Gabriel é natural de Apucarana, no Paraná. A morte do jovem causou comoção na cidade. Tragédia em Rio Negrinho, no norte do estado. Uma menina morreu após um incêndio que destruiu uma casa nesta terça-feira. Gabriela Carvalho, de 10 anos de idade, foi encontrada sem vida dentro do banheiro da casa de madeira, que ficou completamente destruída pelas chamas. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde. Quando os bombeiros chegaram na casa, no bairro Campo Lençol, a residência estava tomada pelas chamas. Vizinhos tentaram retirar Gabriela do banheiro, mas não conseguiram abrir a janela basculante. A mãe e a avó da menina entraram em estado de choque e foram levadas para o hospital. O governo do estado começou nesta terça-feira a operação de desassoreamento do segundo trecho do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, no Alto Vale. A etapa prevê a retirada de sedimentos em um trecho de 750 metros do leito e das margens do rio, além da eliminação de uma ilha e a limpeza da galharia. Tudo para melhorar o fluxo do rio e reduzir o risco de enchentes na região. Uma área que há muito tempo estava segurando detritos, represando a água, diminuindo a vazão do rio Itajaí, provocando inclusive alagamentos e inundações naquela comunidade. A obra faz parte dos esforços do governo do estado para mitigar os impactos das cheias e garantir maior segurança para os moradores da região.
A seguir, no Band Cidade, a análise política de Cláudio Prisco Paraíso e o fórum que reúne dirigentes municipais de educação aqui na capital. E veja também, setor produtivo catarinense manifesta preocupação com o orçamento da União para 2025, que prevê menos recursos para investimentos federais em infraestrutura no estado. Assunto para depois do intervalo, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade para falar de política com Cláudio Prisco Paraíso aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa tarde, meu caro Rodrigo. Prisco, o assunto de hoje não poderia ser outro, senão o julgamento no Supremo Tribunal Federal da situação da tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro agora é réu na Justiça. Exatamente, um julgamento previsível, Rodrigo. Todos já aguardavam essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente e já a alguns colaboradores. Logo após a decisão desse julgamento, que começou hoje, ontem, concluído hoje, o senador Esperidião Amin ocupou a tribuna do Senado. Confira. As nossas convicções sobre a justiça prevaleçam sobre decisões forçadas. Respeitamos, mas recorremos ao direito à justiça e ao tempo. É isso. Decisão da justiça não se discute, acata-se. Mas, evidentemente, nos últimos tempos se observa um quadro de decisões políticas e também de perseguição a um segmento ideológico brasileiro. Agora nós vamos acompanhar uma imagem hoje pela manhã no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando o próprio pai acompanhava o julgamento. Ao seu lado, o senador catarinense Jorge Seife, muito próximo a Jair Bolsonaro. Primeiro telão. Aqui está a manifestação do ex-presidente, hoje à tarde, tendo à esquerda a deputada Carol Detone, de Santa Catarina, que é a líder da minoria na Câmara. E ao fundo também, novamente, Jorge Seife. Vale lembrar, Santa Catarina é o estado mais conservador e bolsonarista do país. Próximo telão. Aí foi ontem. Jair Bolsonaro surpreendeu a todos comparecendo no próprio Supremo para acompanhar o início do julgamento, onde ele é acusado de patrocinar e liderar o golpe de Estado. Aquele golpe fictício de 8 de janeiro de 2023. Vamos lá? Curiosamente, tudo isso ocorre coincidindo, claro que não é coincidência, com uma viagem internacional ao Japão do presidente Lula da Silva. É o consórcio Supremo e Planalto bem afinado, com o Supremo, inclusive, colocando o julgamento na pauta em tempo recorde. Julgamentos, por vezes, levam anos, décadas, mas é questão de prioridade. Vamos lá? E para fechar, por quê? Porque Jair Bolsonaro é individualmente o maior eleitor brasileiro, queiram ou não. Hoje, inelegível, é pouco provável que dispute. Lula da Silva talvez venha para o jogo numa recandidatura, não se sabe ainda os reflexos do colapso econômico-financeiro do Brasil. Mas com Bolsonaro fora de combate, aqui estão as 3 alternativas de direita para 2026. O nome mais forte, claro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais. Que Jair Bolsonaro tenha juízo e afaste a ideia maluca de querer colocar alguém da família como sucessor.
partindo para uma dessas três soluções, aí a eleição ganha contornos de disputa e de perspectiva de vitória da direita no Brasil, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações, pela análise. Até amanhã com mais. Forte abraço. Vamos em frente com o Band Cidade. O Congresso aprovou recentemente o Orçamento da União para 2025. A peça, aprovada pelos parlamentares, trouxe uma má notícia para Santa Catarina. O investimento federal em infraestrutura sofreu um corte de 400 milhões de reais. O texto aprovado pelo Congresso prevê cerca de 600 milhões de reais para o DENIT investir em infraestrutura no estado em 2025. São 400 milhões de reais a menos do que o contemplado no orçamento de 2024, quando o DENIT catarinense dispôs de 1 bilhão e 41 milhões de reais. O corte orçamentário foi alvo de críticas do setor produtivo catarinense. A Federação das Indústrias manifestou preocupação com a competitividade de Santa Catarina no mercado, além da insegurança para motoristas nas rodovias catarinenses. A FETRANSESC, entidade que reúne o setor de transporte de cargas, também avaliou com preocupação a medida, que pode atrasar a sequência de obras em rodovias federais, como as BRs 470, 280, 282 e 153. Dirigentes municipais de educação dos 3 estados do sul do país estão reunidos em Florianópolis para debater a gestão participativa no setor e também o fortalecimento de políticas públicas no âmbito das cidades. Em busca de mais conhecimento para superar desafios na educação do município, a Juscelene veio até Florianópolis participar do Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação. Além da troca de experiência com outros secretários, a gente vem em busca de conhecimento, né? São temas importantes, sempre abordados nos fóruns e seminários da Undime, e além, é claro, de conhecer materiais, o que tem de proposta de inovação e tecnologia para levar para os municípios. O fórum reúne cerca de 750 secretários de educação, técnicos e educadores da rede pública municipal dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No foco das discussões está a gestão participativa na educação, ou seja, envolver a comunidade escolar na tomada de decisões. Para Alex Tardetti, presidente da União dos Dirigentes Municipais, um dos principais desafios da educação é a integração da tecnologia no aprendizado. Nós estamos educando agora uma era digital, com professores híbridos, que nasceram numa era analógica, em outras gerações. Inclusive ontem a fala foi muito das gerações. Então é natural que haja conflito. E é natural que o diálogo prevaleça e se construa dentro da reeducação, dentro da escola, com a comunidade escolar, os encaminhamentos, os caminhos a serem trilhados, seguidos, para que ninguém perca o entusiasmo pela escola. O novo sistema de avaliação da rede estadual foi o tema da palestra de Plauto Mendes. Esse método promove um acompanhamento mais efetivo do processo de aprendizagem em Santa Catarina. Ele é fundamental para a evolução da aprendizagem. Com a mudança da Constituição em 2020, houve um artigo que deixa bem claro que a distribuição do ICMS Educação deverá ser realizada por intermédio da evolução da educação, da aprendizagem das crianças e por equidade, a equidade que todas as crianças apresentam. Então, todo ano haverá essa avaliação diagnóstica, o que garante a gente ter a certeza disso de uma nova política. Santa Catarina tem bons resultados na educação em relação ao Brasil, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos que todas as crianças aprendam e evoluam. O evento segue até esta quinta-feira. O assunto agora é a pesca da tainha em Santa Catarina. O governo do estado discutiu o assunto com o relator da ação que questiona a cota de pesca imposta pelo governo federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A tradicional pesca da tainha, realizada no litoral catarinense, continua sendo alvo de imposições do governo federal. Para derrubar a medida que define limites apenas para pescadores catarinenses, uma comitiva do estado foi até o Supremo Tribunal Federal buscar respostas. Se comparado à pesca do ano passado, quando foram capturadas aproximadamente 1.700 toneladas, neste ano o limite impõe 1.100, ou seja, 600 toneladas a menos. Um prejuízo grande para os pescadores catarinenses. Que, por exemplo,
um pescador do sul do estado, se capturar a cota antes de ela vencer, o pessoal do norte catarinense, por exemplo, pode ficar sem capturar a espécie. E se essa cota for alcançada, o mais absurdo ainda é se essa norma continuar vigente, é que o pescador do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, vão poder capturar à vontade. Então, do ponto de vista ambiental, essa norma não tem lógica. Então, é claramente uma questão política contra os pescadores de Santa Catarina. O Estado espera reverter a medida considerada discriminatória e prejudicial aos pescadores artesanais. A cota da pesca da tainha foi feita apenas para o litoral de Santa Catarina. Não existe para nenhum outro estado. Há uma cota para o Rio Grande do Sul, mas apenas de uma pesca em lagoa, na Lagoa dos Patos, não na praia. Para a praia só de Santa Catarina. E nós consideramos que essa medida é inconstitucional e, por isso, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal que faça cessar essa regra. O tempo em Santa Catarina segue influenciado pela presença de áreas de baixa pressão e não vai ser diferente nesta quinta-feira, não. Vamos ao mapa? A gente vai poder ver que no oeste o dia vai começar aí então com mais nuvens e condição para chuva já a partir da manhã. Essa condição se estende às demais regiões do estado entre a tarde e a noite. A instabilidade, inclusive, aumenta e há risco até de temporais isolados em boa parte do estado catarinense. O calor continua com máximas de até 32 graus no estado e também a sensação de ar abafado, já verificada hoje, inclusive. Vamos aqui às mínimas e às máximas. Na capital do estado, Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 26 graus. No norte, Joinville vai ter mínima de 20 e máxima de 22. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, mínima de 19, máxima de 25 graus. E em Mafra, no Planalto Norte, a variação vai ser entre 18 e 24 graus. Mudamos a tela para mais detalhes do tempo. Criciúma, sul catarinense, vai ter mínima de 18 e máxima de 29 graus. Na Serra, Lages vai oscilar entre a mínima de 16 e a máxima de 19 graus. Vamos agora para o meio oeste, Campos Novos, mínima de 18, máxima de 22 graus. E em Chapecó, no oeste do estado, a variação vai ser entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. A seguir, os destaques do esporte tem coletiva do presidente do Avaí. E daqui a pouco também, o drama dos viciados em apostas. É o destaque da nova série especial Aposta pela Vida. A primeira reportagem você confere logo depois do intervalo, portanto, continue com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. A Cidasc suspendeu a retirada, a comercialização e também o consumo de moluscos em 10 áreas de Florianópolis e Palhoça. Os consumidores devem, inclusive, verificar a procedência e exigir o selo de inspeção sanitária. A medida foi tomada após análises detectarem níveis elevados da toxina ácido ocadaico, que pode causar problemas gastrointestinais. A suspensão afeta áreas como a Costeira do Ribeirão, Freguesia do Ribeirão, Caieira da Barra do Sul e Taperinha, em Florianópolis, além de Ponta do Papagaio, em Palhoça, onde a captura de todas as espécies está proibida. Já nas regiões da Praia do Cedro, Praia do Pontal, Barro Vermelho, Tapera e Costeira do Pirajubaé, apenas a coleta de ostras continua permitida. A toxina pode causar náuseas, vômitos e diarreia. A Cidasc monitora diariamente as áreas afetadas até a liberação da comercialização. O presidente do Avaí concedeu hoje uma entrevista coletiva. Na pauta, a avaliação do campeonato catarinense, vencido pela equipe da capital, e também o planejamento para a Série B, que está para começar. Durante a entrevista coletiva, Júlio Hert analisou o trabalho do técnico Enderson Moreira à frente do clube no Campeonato Catarinense e explicou a decisão de liberar o treinador, mesmo após a conquista do 19º título estadual. O Enderson queria e o Avaí queria a renovação. Mas, paradoxalmente, olhando os prós e contras, nós chegamos à conclusão que o melhor para o Avaí era encerrar esse ciclo vitorioso e frutífero do Enderson aqui no Avaí. Então, em linhas gerais, foi esse o que estava por trás e a gente fechou de comum acordo.
O Avaí busca agora um novo treinador para dirigir a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia do time na competição está prevista para o dia 6 de abril, às 8 horas da noite, contra o Novo Horizontino, na Ressacada. A gente está olhando o mercado, todos os treinadores, a gente está olhando características. Eu quero um treinador experiente em Série B, que já tenha um trabalho feito. É claro que o tempo urge e a gente tem que correr. E hoje vai ser um dia de entrevistas e de decisões. E faltam poucas semanas para o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. E no Criciúma, foco total na preparação para o começo da competição. E a meta é clara, o retorno do clube à Série A em 2026. Acesso à Série A é só o que se fala no sul do estado. Hudson, volante, que chegou em fevereiro no Clube Carvoeiro, está com a resposta na ponta da língua. E segundo ele, a preparação está a todo vapor para cumprir a meta. Importante, né? Tá se preparando cada dia mais, tá cada vez mais forte com o elenco para se estrear na Série B, que nós tem a possibilidade e vamos fazer uma excelente competição para colocar o Criciúma de volta na Série A. Por enquanto, o Tigre segue com a preparação em jogos-treinos. A estreia carvoeira será na sexta-feira, dia 4 de abril, no estádio Heriberto Wilson, diante do Operário do Paraná. Agora é momento para a estreia de uma nova série de reportagens aqui no Band Cidade. Em destaque, um tema que tem tomado cada vez mais conta de famílias nos mais variados espectros sociais. É o vício em apostas. Hoje, na primeira reportagem da série Aposta pela Vida, a repórter Gabriela Mariotto vai mostrar para você histórias de quem luta para se livrar desse vício. Você vai entender também os impactos desse mercado que não para de crescer no país. Vamos acompanhar? Vamos lá. Cada 20 pila, 30 pila, 100 reais, 1.000 reais que cai na conta, a vontade desesperada de jogar e a compulsão, ela tá aí, apresentou-se novamente com a força. O comportamento desta jogadora, que prefere se manter anônima, não é isolado. As apostas são um problema no Brasil desde a virada do século. As casas de bingo e jogo do bicho deixaram muitos brasileiros endividados e viciados. Quando foi a época mesmo do bingo, que era o bingo natural, né? A sala onde é que nós estamos, que é a nossa lá, era na faixa de 70 a 80 pessoas. Era muito, né? Hoje caiu um pouco, mas agora está começando a vir justamente esse pessoal. No caso deste jogador, o auge das apostas foi nos anos 2000, onde as perdas foram na casa de milhares. Há quase 20 anos, ele participa das reuniões da Associação de Jogadores, de 2 a 3 vezes por semana. E nos últimos meses, tem acompanhado uma crescente no número de frequentadores, resultado da popularização das casas de aposta online. O problema, que já existe há tanto tempo, ganhou cara nova. Está mais tecnológico, atrativo, de fácil acesso, na palma da mão. Viciada em jogos desde a época das casas de aposta, esta mulher viu os problemas retornarem quando os jogos online começaram a aparecer. E antes eu tinha que sair de casa para jogar. Hoje não, hoje o que eu quero é não ver ninguém e poder estar sozinha porque eu acho que se alguém estiver perto de mim vai me atrapalhar no jogo. Comportamentos como este se replicam entre outros apostadores, e a autorização por parte do governo federal para que empresas de aposta atuem aqui no Brasil aumentam as chances de vermos situações como esta. Em dezembro do ano passado, 14 empresas foram autorizadas para atuarem aqui no Brasil. Em fevereiro, este número quase dobrou. 37 novas empresas foram autorizadas e incluídas nesta lista. Por outro lado, essas autorizações buscam conter riscos ligados às apostas, como o superendividamento. Para serem autorizadas, as empresas precisam identificar os apostadores através do CPF. Isso deve evitar, inclusive, que menores de idade façam apostas. Porque o que mais dá no grupo é de ver que filhos que usam cartão de mãe e de pai para jogos, né? E dão uns prejuízos assim enormes, né? A faixa etária é 17, 18,
20 anos. Mais de R$5 mil perdidos em apostas esportivas nos últimos 3 anos. Este é o saldo deste apostador anônimo. Hoje, ele frequenta o grupo. Buscou ajuda quando percebeu que o jogo começou a afetar a família. Apagou todos os aplicativos e tirou o dinheiro das contas bancárias a que tinha acesso. Perdia, ganhava, acabava o dinheiro, pegava dinheiro emprestado, pegava um cartão de crédito. E foi isso, foi indo se tornando bola de neve. Muito além do vício, é a saúde financeira que também se perde no meio das apostas. Este é o tema da próxima reportagem da série Aposta pela Vida. Pode perder. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para conferir o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo, os destaques no Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.